Olá, eu sou Maurício Siqueira, diretor da Casa Cor Ribeirão Preto e da SIC Marketing, e a gente está em mais um episódio da Sala 2 com um convidado super especial da área de comunicação, de marketing e algumas outras áreas que ele vai contar pra gente. É o Miguel Eudebis, diretor de marketing e comercial da Voipaz hoje. Tudo bom, Miguel? Tudo bem? É um prazer estar aqui com você para a gente fazer essa troca, conversar um pouquinho sobre minha carreira e sobre o mercado de comunicação e marketing aqui de Ribeirão Preto e de onde a gente achar que faz sentido para a gente falar, porque é muito específico, né? Cada hora a gente entende que está sempre sendo atualizado. Por isso que, pelo menos eu me motivo de estar estudando sempre. Cada hora uma situação diferente, né? Na verdade, o marketing mudou completamente, né? Com, Tudo. com certeza. Que bacana. A gente sempre começa perguntando para os nossos convidados para contar um pouquinho da história, carreira, como é que foi tua jornada, como é que está sendo hoje aí, que tem bastante novidade. Conta um pouquinho para os nossos convidados aí. Ó, eu comecei há bastante tempo atrás, hoje eu estou completando praticamente aí 30 anos já trabalhando. Comecei na NW3, agência NW3, onde eu pude fazer no último ano de faculdade o estágio supervisionado. Trabalhei lá com o Breda, eu sou um grande fã do Breda, da agência NW3. De lá eu fiquei por 6 meses e recebi o convite de participar do processo seletivo da Core, nossa indústria de produto alimentício aqui de Ribeirão Preto, que entre as marcas mais conhecidas estão a Esquis, a Bala Lilith, o Biscoito Popó, e por lá eu fiquei por 9 anos. Eu sempre falo que para mim foi a minha base, a minha escola. Eu tive a oportunidade de estar junto com o departamento de marketing, um embriãozinho que iniciou lá, onde tinha uma agência lá dentro in-house, então onde eu pude entender como funcionava uma agência in-house, e a gente abriu um braço lá dentro de marketing mais estruturado. Pude ver e acompanhar muito como o seu Nelson conduzia a operação, uma pessoa que eu tenho muita admiração e até hoje está se atualizando, está no mercado. Esses dias mesmo eu estava lá na Dabi, num hub aqui de Ribeirão de Inovação. O seu Nelson estava lá buscando conhecimento, trocando conhecimento. E nosso departamento de marketing com grandes referências, o Daniel Andrioli, que agora voltou para lá como diretor. Trabalhei na época com a Lili, que foi a responsável pela área de comunicação. E aí eu tive a oportunidade de fazer o MBA lá da FGV em marketing internacional, pude me desenvolver e num determinado momento, quando a empresa passou por uma recuperação judicial, eu tive que buscar outros caminhos que eu não podia esperar. E graças a Deus a Core pôde voltar, mas nesse período eu não pude esperar. Apliquei meu currículo em outras empresas e no meio do caminho eu recebi um convite para estar na agência Alta, Alta Comunicazone, que está no mercado até hoje e por lá fiquei por 18 anos. Então, a minha base começou na Core e depois as minhas conexões, o meu aprendizado, onde eu pude me desenvolver e aplicar o meu conhecimento no mercado foi na Alta por 18 anos. No início da Alta, eu tive a oportunidade de participar do desenvolvimento do Zucker, que era uma boate aqui de Ribeirão. Entrei na sociedade, desenvolvi o projeto junto com os meus sócios atuais. Na época, foi muito um pedido do Carlos Montefeltro, que é um dos sócios fundadores, que tinha um restaurante Moetá na época. E aí ele, em conversa, falou como que a gente pode desenvolver uma outra forma de atuar aqui em Ribeirão. Então, sempre se buscando inovar, buscando conhecimento, que inovação não é só a parte de tecnologia. Sem dúvida. E aí a gente, em conversa, montamos um projeto. Eu cuidei da parte de marketing, estruturar o negócio. Ele ficou com a parte financeira, estruturando como a gente tinha que desenvolver esse novo modelo de negócio que começou como Dining Club. Ele tinha um Aham, Moetá, que era um restaurante, e a gente começou a fazer uma MVP lá atrás, que eu nem sabia que era MVP. aham, A aham. gente, por 4 quintas-feiras, a gente fez o que a gente acreditava que daria certo. E aí validamos e deu muito certo. Uhum, Abrimos conversas com alguns grupos e amigos para saber se eles estavam interessados em entrar aham, na nossa, no nosso projeto. Até então não era só tinha feito um projeto, aí eu fui convidado a entrar. aham, Chamei na época os meus sócios da Alta, né? O Beto foi um que entrou. E por lá fiquei por 2, 3 anos. Aí eu aham, quis focar na agência, vendi minha parte da sociedade, antes mesmo do grupo ter aberto o SAUS, que faz parte do grupo hoje, aham, e aham, fiquei por 18 anos na agência Alta. aham. E aí hoje? Depois desses 18 anos, né, eu acho que assim, minha vida mudou bastante com a pandemia, onde eu acho que para todo mundo, né, me questionava muito, É, né, aquela toda situação nova para todo mundo, é.
um momento desesperador, um momento de preocupação como sócio, com clientes, o Com segmento, o o negócio, você não sabia o que ia negócio, fazer, né? com uma base ali que a gente tinha uma média de 50 a 60 colaboradores, Aham, atendendo grandes contas, né? é, Então, a Alta atendeu por 18 anos a Mondial Eletrodoméstico. aham, A campanha até hoje do Rodrigo Hilbert fomos nós que desenvolvemos na época de Alta. aham, A Biart, todos os lançamentos, falando de Casa Cor, uhum, todos os lançamentos que é do segmento de construtora foram feitos pela Alta. Até hoje a aham, Biart está na Alta, Paçoquita, Mendorato, Santa Helena, aham, a companhia Miller com a aham, cachaça 51, sim, Santa Emília. Esses dias, semana passada, encontrei o Egno. Falamos de quão longe eles estão indo, estão sempre também inovando. Eles sim, estão sim, também na Dabi, uma aham, empresa centenária aqui de Ribeirão, que a gente tem que ter muito orgulho, que uhum, para passar de 100 anos é desafiador. Eles estão exatamente, completando, acho que 124, 125 anos. Me aham, desculpa se eu não sei o número exato, mas eu sei que é 120 e é poucos mais de anos, 100, mais de 100. E a CIRP, enfim, grandes empresas onde eu pude fazer grandes conexões, pude aprender muito com os gestores, os diretores. sim, Veio a pandemia, veio aquela aflição. Na Alta eu tive uma oportunidade muito grande de me desenvolver como líder, aprendendo com o IMO, que é um instituto que a gente contratou lá atrás, em aham, 2016, 2017, para empoderar nossos colaboradores, para uhum, trazer autonomia em cima de responsabilidade, é, buscando excelência. Então, uhum, esse para mim foi um grande conhecimento que eu adquiri, uhum, que hoje me dá um pouco mais de tranquilidade nesse novo desafio que a gente vai falar um pouquinho agora onde eu estou. aham, É, eu entendi que naquela época a gente tinha realmente uma vantagem competitiva de ter empoderado o nosso time, de ter dado autonomia é, para eles se desenvolverem, né? sim, Então, hoje não é só uma questão financeira, né? sim, Então, sim, você tem outras questões que eu vejo dos colaboradores, passaram mais de 500 colaboradores nesses 18 anos de é, história da Alta. A nossa sociedade é uma sociedade que eu tenho muito orgulho uhum, de ter feito parte. Beto, um grande amigo, irmão. uhum, Celso, um grande irmão, parceiro. Eu falo irmão porque assim, a gente era muito unido, somos unidos aham, até hoje, sem dúvida, independente do caminho que nós decidimos seguir. O Zepa, que infelizmente não está mais com a gente, foi uhum, uma pessoa que eu admirei demais, um baita de um criativo que eu tive a oportunidade de conhecer. E para mim foi um momento, né, de muita definição e indecisão, não indecisão. Eu estava decidido a seguir um novo caminho, que não seja mais prestando o serviço como eu estava prestando. Eu uhum, entendi que seria a hora de, com o meu conhecimento de marketing, comunicação, na parte de inovação, de gestor de negócio, seguir algo que eu pudesse aplicar para o meu negócio. aham, Então, eu até falo, seja um copo de vidro, seja uma bebida, seja um móvel, um imóvel, algo aham, que eu pudesse colocar em prática meu conhecimento e não prestasse esse serviço para um terceiro, né? aham, E nesse período da alta, eu pude seguir os passos de contrate pessoa melhor que você nas áreas que você entende que é importante prestar o serviço para o seu cliente. Então, aham, imagina na minha cabeça, vindo a pandemia, agora o que que eu vou fazer? Será que eu faço um planejamento tão bom quanto as pessoas que estavam aqui fazendo? Será que eu é, sei tanto de marketing digital tão bom quanto as pessoas que estavam comigo, rede social? aham. Porque eu tinha bastante conhecimento, mas um conhecimento mais Gestor, raso, né? É, mais de gestor, e é, contratava os especialistas para estar na frente. A exato. gente, dentro dos arquétipos que a gente desenhou para alta, estava o sábio, Hum, e o sábio fazia com que a gente sempre se motivasse a buscar conhecimento aham, para ser referência para os nossos clientes. Tive grandes apoiadores nessa minha decisão. Um deles foi o Marcelo Balazina, que está comigo até hoje. aham, Eu tive uma oportunidade de novo, fazer uma MVP com o Almir do Toscana, aham, onde no meio da pandemia a gente conversava. Imagina ele angustiado também, como o negócio dele, o que, que eu exato. posso fazer? Eu falei, ô Almir, se você me permitir, vamos Hum, fazer o seguinte: eu faço uma troca com você. Você faz os nossos almoços quando você puder fazer no meio do dia uhum, ou à noite, e a gente vai trocando. Eu vou tentando te ajudar a construir algo que você tem desejo, que ainda não conseguiu pôr no papel. Eu vou ter uma ajuda do Marcelo como um consultor e aham, também para mim decidir se para eu entender se aquilo fazia parte, por exemplo, amanhã ser um consultor, né? uhum, E foi muito legal, fiz essa validação de forma que eu consegui conduzir no período que a gente estava de pandemia.
Na pandemia eu não consegui ficar em casa, eu por diversas vezes fui até a Difícil, alta né? Era trabalhar. difícil Ah, é também. difícil, não Trabalhei no conseguia, escritório, não cara. Não tinha ninguém no consigo, eu não escritório, eu ia consigo. pro escritório. Tem gente que usa a técnica de trocar roupa, ir para o escritório dentro Não, da casa para imagina. tá parecendo que você não tá na empresa, mas não conseguia. Pra mim, Eu não. fui muito, eu acho que de 100%, eu acho que 95% eu estava na empresa, sozinho, com Também. segurança, proteção, mas eu não conseguia ficar em casa. Aham. E aí eu voltei, contei um pouco desse meu momento pro Beto, que me apoiou desde o primeiro momento. Ele deixou muito claro que não tinha esse desejo de eu estar saindo. Aham. A gente se completa muito. A gente sempre fala que ele gosta muito de ver o presente, de entender como que a gente está hoje. Eu só olhando ali o futuro, É. para onde a gente tem que estar indo, que tem a ver um pouco do que a gente vai falar aqui de Isso. comunicação de marketing, que é olhar o futuro, entender aonde tem oportunidades. E aí a gente tomou uma decisão muito madura. Aham. Não envolvemos advogado, foi tudo na conversa. O que seria bom para você, o que seria bom para mim. Vamos seguir dessa forma, vamos seguir alinhados, vamos seguir parceiros. Eu tenho a Alta como um grande parceiro, eu tenho a Alta com um carinho muito grande sempre que eu posso. Eu indico, eu participo de algumas tomadas de decisões quando a gente tem alguma oportunidade de se encontrar, Aham. porque não foi uma decisão que foi que poderia prejudicar o nosso negócio. Foi Sim. algo do Miguel questionando aqui de forma interna, né? Internamente, pô, o que Internamente, eu vou fazer? exatamente. E Aham. aí ele me apoiou, foi É. muito legal, me deu condição de seguir próximos passos que eu falei, Beto, eu não sei para onde eu quero ou eu vou, Aham. mas eu estou entendendo que hoje a parte de comunicação como prestador de serviço para mim não me deixa mais feliz, Aham. realizado Aham. profissionalmente. Ele entendeu. Eu ia ficar um período fora do país, estudando, fazendo outras conexões, mas acabou não sendo possível. Uhum. Eu, numa primeira oportunidade de viagem, inclusive, eu fui com o Carlos Montefeltro, que lá atrás iniciou o projeto do Zucker comigo, né? E Uhum. depois entraram os outros sócios. E aí ele me questionou, falou, Miguel, por que você não volta para a nossa sociedade? Algumas pessoas saíram, existe uma oportunidade, se você sentir que faz sentido nesse momento para você, vai ser Aham. legal para trazer um pouco da sua vivência, da sua experiência e Exatamente. assumir essa área de marketing dos restaurantes e bares, né? Uhum. Então, assim, no meio desse período, né, quando eu estava já oficializado que eu estava saindo da operação da agência, me mantive como sócio com uma participação mínima, eu tive alguns convites, porque pela segurança de ter feito esse acordo e ter buscado um conforto que para os próximos meses eu Aham. teria condição de respirar e entender para onde eu Qual era o poderia caminho ir, que ia tomar, o né? caminho, que ainda Aham. não estava 100% claro, porque eu também não me sentia é, feliz e por todo o nosso relacionamento que eu estaria saindo para algo já idealizado. Não foi Aham. isso, Aham. porque em nenhum momento eu falei, É. tô saindo daqui, vou para outro lugar. Não foi dessa forma, foi Sim. algo que eu iria construir com um pouco mais de tempo, com foco em outros Outras segmentos, frentes outras aí. frentes. Uhum. E aí eu recebi alguns convites que vieram através de vesting, stock option, que Uhum. seria entrar numa empresa para ser sócio Uhum. e entregar o meu trabalho que num determinado período, combinado alguns objetivos, eu poderia me tornar sócio. Uhum. Não foi o caso do grupo, do restaurante, eu fiz um Uhum. aporte financeiro lá, que a gente Aham. combinou e negociou, Uhum. e aí eu decidi voltar. Nesse período, eu estava como consultor de duas empresas que me convidaram, sou conselheiro ainda da Adtech, que é Aham. uma indústria odontológica de cravinhos, está Tá. crescendo muito, uma É. indústria, uma baita indústria que o Eduardo Lopes, que é o CEO, está conduzindo. Então eu tinha uma certa segurança É. financeira para tomar essa decisão também e pensar com mais tranquilidade nos próximos passos. Aham. A gente começou a desenvolver um departamento mais estruturado do marketing. Legal. Né? A gente trouxe a Bia, que hoje cuida do marketing nosso, com um olhar para consumidor, uma área Aham. de Customer Experience, Aham. dentro do marketing e junto com a parte de eventos, que a gente entende que está Sim. correlacionado no nosso negócio. Aham. E aí, no final do ano passado, 2022, eu recebi um primeiro convite do Felício, né, que é o presidente hoje da Voipass, companhia aérea. Aham. Naquele momento ainda eu tinha dúvidas se eu deveria voltar para o ambiente corporativo ou seguir minha trajetória. Aham. E decidi naquele momento seguir minha trajetória. Eu achava que ainda não era um momento que eu estava seguro para voltar. Mas em maio desse ano, no dia 9 de maio, quando iniciou uma nova operação da Voipass, agora Aham. com o acordo da Latam, Aham. ele me convidou novamente e aí eu decidi aceitar. Eu falei, por que não Aham. ir
nesse desafio e junto desse momento da Voipaz, uma empresa que eu tive a oportunidade de atuar e prestar serviço pela Alta lá atrás. Tenho e tinha grandes amigos que passaram por lá, hoje ainda tenho amigos que eu estou reencontrando lá, o Felício é um. E aí a gente entrou num acordo e eu decidi voltar para o ambiente corporativo, estou lá há 5 meses, um grande desafio para mim, mas eu vejo como uma baita oportunidade que empresa sendo de Ribeirão Preto, companhia aérea, é um segmento que eu não dominava, estou aprendendo agora e está sendo bem interessante esse desafio. Resumindo, né? é isso. Bom, ainda bem que resumiu, Miguel, senão a gente ia aumentar hoje o nosso podcast. Pior que eu falo bastante, vai me ainda cortando, bem, aí você vai ainda fazendo bem. sinal, o pessoal não tá Acho vendo aqui, ótimo. uma hora você fala, ó, Quem fala bastante resume, tem história boa resume, para contar, né? resume. Mas, bom, você passou por um... O legal é assim, sempre tá próximo é quase prestação de serviço, consumidor final. Prestação de serviço, consumidor final, né? Hoje, na Voipaz é um mega desafio, a gente vai falar, mas eu queria que você falasse, a comunicação mudou muito lá de quando você começou na Core, né? Eu também tenho um tempo de carreira mais ou menos parecido com o teu, então... o que a gente estudou lá atrás em marketing, em comunicação, putz, hoje não é mais nada daquilo. O Kotler continua o mesmo, mas assim, toda a história é completamente diferente, né? E foi toda essa jornada que a gente foi fazendo ao longo dos anos, quando a gente foi passando por cada coisa que foi acontecendo diferente, né? A gente estava lá atrás, TV, rádio, jornal e revista, né? Resumindo, e hoje você tem uma infinidade de canais para falar cada vez mais concentrado com o público e uma coisa muito bacana que é medir isso, né? Você dava um tiro grande na Globo ou na Veja e era o que você tinha, quem tinha dinheiro fazia, quem não tinha, né, ia para um outro caminho, né? Aí o advento internet, que foi a grande onda de transformação que a gente teve, e aí mais recentemente depois da pandemia, que aí realmente o negócio entrou, né? Tomou conta e dominou toda a estruturação, era o que a gente tinha, né? Então não tinha como sair para trabalhar, não tinha como imprimir, não tinha como fazer e tal. Então eu acho que virou a grande ferramenta de marketing, não que as outras não existam ainda, né? Tudo é complementar, eu acho que não deve fazer TV, não deve deixar de fazer nenhuma nem outra, né? Mas acho que a parte que a gente mais consegue medir é o que a gente está ali no canal, na rede, né? E a proximidade com a visão que foca no cliente, né? A experiência do cliente, acho que aí qualquer empresa tem que ver, né? Até uma indústria que vende rolamento, porque alguém vai usar aquele rolamento, né? E de alguma forma vai impactar num carro, numa máquina e tal, e tem alguém ali na ponta fazendo. Então, agora na prestação de serviço, mais ainda, né? A gente consegue, é o que o cliente mais pede. A tua venda não é mais eu não vou jantar, você vai ter uma experiência, né, gastronômica. Eu não vou comprar uma roupa e tal. Eu tenho uma experiência de moda, uma experiência né, de transformação pessoal, enfim. Então, eu acho que tudo isso mudou muito a forma como a gente fazia para a forma como a gente vem hoje. Como que isso foi mudando na parte dos bares? Porque é onde você tem, o grupo tem negócios com perfis diferentes, né? Com consumidores completamente diferentes, né? Mas é o que você estava contando aqui um pouquinho antes, né? A gente tem que focar ali no dia a dia e a missão é muito rápida, a coisa acontece muito rápida, né? Mexer um pouquinho no dia seguinte, impacta lá dentro. Então, como que eu comunico isso e como as ações são feitas e pensadas naquele cara que sentou para tomar um Guaraná, o outro que sentou para tomar um vinho caro, o outro que sentou para ir numa balada. Como é que funciona essa miscelânea de clientes aí? Isso é bacana de falar. Eu acho que isso me fascina porque é o ser humano, né? Isso. Essa parte de experiência para mim é uma coisa que realmente eu gosto de estudar, de entender. Muitas das vezes o cliente não sabe o que ele quer, ele não sabe pedir, ou Não. quando ele pede, ele está enviesado. Então, É isso aí. a neurociência é muito legal de ser estudada por conta disso, né? É. Algumas ações que a gente toma inconsciente, eu vejo pelo cigarro, quando eles tentaram colocar ali as fotos de pessoas com diversos cânceres, falando, oh, isso não é bom para você. Aumentou no primeiro momento o consumo. Eles colocaram isso em algumas. Não era uma bolsa, era uma forma que eles não olhassem, ou eu já até escutei isso em pesquisa, que os homens pediam capas de doenças de mulheres, mulheres pedindo capas de doenças de homem, porque Olha tipo. só. Então, assim, não, mas eles estão ali. Se você fosse perguntar, o que faria você não fumar? Mostrar as doenças. Então, não é bem assim, então, que funciona. Isso
a gente vai ter que ter muita técnica para entender e olhar, né? Exatamente. Então, assim, falando especificamente do nosso grupo de bares e restaurantes, a gente tem diversos públicos, alguns que se complementam, né, em Aham, termos de mesmo segmento ou ocasião. aham, Porque, assim, hoje o nosso grupo tem o Sals, tem o Noip, aham, relançamos o Zucker num outro momento que a agência foi muito feliz de entender o nosso posicionamento e trouxe que os nossos clientes amadureceram e aham, nós também. E aham. depois da pandemia, a gente viu um movimento das pessoas quererem ficar mais no dia, aproveitar mais o dia, acordar mais cedo, né? Então, Entendi, assim, esse entendi. pessoal que frequentava o Zucker lá atrás, que amadureceu, Aham, hoje ele gosta de acordar cedo, fazer uma atividade física, viver mais, aham, de forma mais plena e não ficar em baladas, em restaurantes e bares até 4, 5 horas da manhã. aham. Então, entendendo um pouco disso e desse movimento, a gente hoje traz o Zucker que ele fica aberto até 1, 2 horas da manhã. Ok. Não temos mais uma pista que tinha antes. Então, Aham, é um restaurante Dine Club que foi o primeiro movimento que a gente quis dar lá atrás no restaurante, sim. que é abaixar um pouco a luz, aumentar um pouco o som, mas de forma que fica um ambiente gostoso. Então, Aham, lá atrás, se a gente tivesse feito isso, não daria certo como está dando agora. aham, Então, a gente entendeu, viu a extensão de marca que era pertinente manter o mesmo nome. sim. A marca Zucker é muito forte, Aham, então a gente relançou agora, não sei exatamente quando a gente vai estar publicando o podcast, mas no início de outubro, que a gente relançou o Zucker, a gente está com reserva para os próximos 2, 3 meses, show. porque Muito as legal. pessoas querem, né? Então, assim, Exato. tem um público, Aham, falando um pouco do público, que é aquele que quer ir em primeiro lugar, ele aham. quer ser o Tipo, eu primeirão, já já fui. fui, tô aqui. É, Tem aquele que prefere que passe todo esse movimento, a casa entende é, como ela vai operar. é. Então a gente tem algumas dificuldades que as pessoas nem imaginam. Por exemplo, a gente está no Alphaville. Então, Aham, o transporte público lá, para a gente é difícil para uma casa noturna. aham, Então, chega um determinado momento que as pessoas não têm como voltar para casa. Então, a aham. gente teve que resolver isso de forma criativa, contratando prestadores de serviço, comprando, alugando carros para levar as pessoas para casa. A Sim, mão sim. de obra em Ribeirão, ela já é escassa. Então, Aham. são dificuldades que as pessoas não imaginam dentro É. do negócio. Para quem está ouvindo a gente que não é de Ribeirão, né? Alphaville aqui fica por volta de 5, 6 quilômetros, mas é uma região É, de condomínios que você não exato. tem bem distante do centro, onde e à noite os ônibus praticamente passam no centro da cidade, né? Passam nas principais vias da cidade, né? O Alphaville, dentro do mapa que, nossa, ele está em Bonfim Paulista, que é uma cidade Isso, praticamente colada em Ribeirão Preto, do que exatamente Ribeirão Preto. Então, do é isso. centro, o Alphaville deve dar ali uns 12 quilômetros, Exato, é 14 distante. quilômetros. É Então, isso. assim, a gente tem essa dificuldade. E o legal é que, assim, pessoas que estão indo lá não imaginam isso e a gente tem que entender que Aham, não vou me justificar se hoje a comida não está sendo bem servida por conta disso. Então a gente tem que sim. ter esse olhar pleno. O que eu Aham, gosto de falar que eu aprendi, eu levo isso para minha vida. As pessoas não esperam uma empresa 100% perfeita. aham, Não tem como. uhum, Só que ela quer uma empresa verdadeira. aham, Então, alinhar essa expectativa com o nosso cliente é muito importante. Olha, estamos abrindo a casa, especificamente do Zucker, que é agora onde a gente está tendo mais atenção por uma abertura de casa que é natural, sim. que estamos no soft open. Então, Uhum, algumas coisas ainda não estão como a gente gostaria. uhum, E aí vem um pouco do encontro que a gente está falando da experiência do, é, do, do nosso cliente no uhum, estabelecimento, que é me dê oportunidade de melhorar a uhum, partir do momento que você me traz um feedback. aham, E aí a gente tem que ter inteligência, porque o Maurício pode ir lá e querer um gelo específico, aham, mas 99% não identificam isso como algo que vai gerar valor, que exato. aí tem a ver com a inovação. Aham, Então, dentro da inovação, dentro da metodologia de inovação que tem a ver com o que a gente está conversando, aham. a gente tem que ver o que faz sentido para o Sem outro dúvida, lado. sem Porque dúvida. tem coisas que vão fazer muito sentido e tem coisas que vão fazer bastante sentido, É muito mas que o pontual. movimento, o investimento, ele é Uhum, mais rápido. exato. Uma passagem que eu tive na alta, em cima de todo esse meu caminho pelos 18 anos, uma empresa de Rifaina que trabalha com tilápia, Aham, um grande produtor de tilápia, ela tem uma entrega que vai desde Rifaina, passa por Ribeirão Preto e vai até São Paulo. Então, uhum, um dos desafios era discutir, por exemplo, embalagem. Não faria sentido para essa empresa, uhum, para entregar um produto para o restaurante, que seria uma venda B2B, aham, onde o consumidor nem imagina o que peixe que ela está comprando, exato, investir numa embalagem com hot stamp, exato. com sofisticada, com R$ 5 a mais de Aham, CMV, que é o custo de mercadoria sim, vendida, sim, se não trouxesse percepção de valor para quem está comprando, que é o restaurante. exatamente. Muito provavelmente, que é o que aconteceu,
Se você melhorasse a comunicação e a identificação de onde seu produto está e quando que você vai recebê-lo, geraria muito mais valor. Sem Então, por dúvida. exemplo, normalmente são 2 dias para me entregar o produto pedindo hoje. Se você entrega em um dia, vai gerar muito mais Sem valor dúvida. do que mudar a embalagem. Exato. Então, dentro dos restaurantes, agora na Voipaz, a gente tem como foco identificar aonde que a gente gera valor. Aham. Porque se não gera valor, não faz sentido. Aí você está investindo, gastando esforço, seja por tempo, Aham. dinheiro, estrutura, Uhum. onde as pessoas não vão reconhecer valor nisso, né? Então, Legal. isso para mim é uma constância de olhar para toda hora a gente entender, né? E aí você Aham. está falando da mudança do comportamento, né? Isso. Normalmente, o consumidor ele vai experimentar, como na pandemia, alguns serviços, alguns produtos que talvez demoraria muito, né? A gente fala que Exato. a pandemia acelerou em 10 anos É isso mesmo. muitas das frentes, principalmente de tecnologia, onde Exatamente. a gente fala, poxa, e-commerce, você já deveria ter tido. Aham. Mas no pipeline você decidiu que aquilo não era prioridade e aquilo eu vou Exatamente. ter daqui 3, 4 anos, porque eu tenho um delivery para fazer É. mais rápido, porque eu tenho um Exato. WhatsApp, não tenho uma estrutura de uma loja ainda Não para estou ter uma preparado loja para de atender nem com e-commerce. tecnologia e nem com o pessoal para Exato, fazer não isso, estou né? ainda digital, eu não É. tenho processos digitais, ainda estou trabalhando muito de Isso. forma offline. E aí acelerou muito isso. É, a pandemia era o que você tinha. Se você perguntar para Ribeirão Preto, Aham. Ribeirão Pretano, falando especificamente de Ribeirão, porque a gente tem as peculiaridades da nossa região, diferente Sem de São dúvida. Paulo e de Sem grandes dúvida. capitais. Cada cidade tem um. Quem compra no supermercado online, Aham. antes da pandemia, É. eu acho que era um volume Ninguém. muito É baixo. muito A baixo. gente foi obrigado a comprar. É. As pessoas que compraram e sentiram que aquilo estava resolvendo um problema, uma dor dela, e gostaram daquela experiência e validaram, Continua. continuou. Porque Exatamente. aí você tem a facilidade, tem o entendimento, É. tem o algoritmo, tem a É. inteligência artificial da compra recorrente, que aí você tem a facilidade. Poxa, eu sempre faço essa compra todo mês, eu entro lá, meu carrinho já está pronto, é só dar um ok, vou ter um benefício de estar comprando sempre Aham. nesse mesmo supermercado. É isso aí. Aí você entra dentro da gestão do entendimento por parte do negócio de quem está Exato. vendendo. Aham. Então, poxa, o Miguel sempre compra isso, vamos dar esse benefício. É isso aí. Se ele comprar mais isso, vamos fazer mais essa venda aqui. E aí você Aham. tem as Aham. formas de mensurar e de avaliar. Então, a partir desse momento, você começa a mudar esse perfil. É isso. Né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que olhar. É. E a outra questão é, por exemplo, lá atrás, quando você citou o Kotler, ele não sabia que tinha um Instagram, um Não, TikTok. não existia isso. Mas É. existia a preocupação e entendimento de como o cliente iria Sempre. consumir as Exatamente. mensagens. Exatamente. Então, outro momento que me marcou bastante foi quando a gente estava trabalhando para a Algar, um grande grupo lá de Aham. Uberlândia, e uma das campanhas para que a gente pudesse anunciar que tinha vagas abertas em determinada cidade, Aham. o lugar que mais converteu foi o mural da igreja, porque era uma Aham. cidade pequena Aham. e a gente tem que entender aonde o consumidor consome Isso. o determinado A a comunicação, né? comunicação que a gente gostaria que chegasse nele. Então, Isso. assim, você poderia olhar e falar, poxa, um carro passando, comunicando na rua Uhum. de uma cidade. Você tem que olhar, às vezes vai fazer sentido. Um folheto, um Hum. semáforo, um Instagram, um outdoor. Porque, bem da verdade, você deveria fazer tudo. Sem Tudo. dúvida. Deveria fazer TV, deveria Uma coisa, fazer sim, tudo. cinema, deveria fazer mídia offline, mídia digital, trabalhar em N frentes. Aham. Só que a gente tem hoje a preocupação, e eu vejo que muitas empresas acabam contratando júniores Aham. e eles são cobrados, Uhum. principalmente por investidores, Sem pela dúvida. diretoria, a entrega de um entendimento e um retorno Aham. da verba de marketing que foi destinada É isso para aí. ele Tem trabalhar. que dar resultado. Aí na hora que ele olha e fala assim, poxa, TV custa 20 vezes mais que um anúncio numa rede social. Aham. E eu não consigo mensurar com tanta eficiência como o digital, que eu discordo, tá? Porque Aham. isso foi um outro aprendizado que nós tivemos, Aham. que eu posso até trazer aqui, porque eu acho que é legal, porque Aham. dependendo de quem está nos escutando, eu acho que Sem isso dúvida. é uma dica bem legal. Por muitos anos, a gente tentou levar a mídia offline para uma grande indústria de produto alimentício aqui de Ribeirão, até para não citar o nome, Aham. e não é a Core. Uhum. E a gente sempre, não, a gente não vai conseguir mensurar, não vamos conseguir avaliar realmente a efetividade dessa campanha. O que Aham. nós fizemos? Nós fizemos 3 ondas Uhum. de pesquisa na Aham. cidade que a gente faria a campanha. Sim. Um primeiro, para entender se aquela marca era citada de forma espontânea,
junto com a venda que a gente estaria controlando no atacado, Aham. para saber se iria ter eh, o retorno que a gente gostaria Uhum. para com o consumidor final e para com o varejo que estaria comprando do atacado. Então fizemos uma primeira onda de pesquisa, fizemos a campanha, rodamos a campanha, fizemos uma segunda onda e depois de 6 meses fizemos mais uma terceira onda. Então, Aham. o ganho foi significativo. Eram Sim. pontos que a gente ganhou com essa comunicação Uhum. que, com certeza, assim, se pagou muito o investimento que foi feito na campanha de comunicação focada na cidade de São Paulo. Aham. Então, é importante ter esse entendimento, Sim. porque tudo é possível mensurar, com Sim, sem pesquisa, com dúvida, sempre foi. terceiro, Aham. de várias formas, mas tem muita gente que está ali esperando que, vou ver aqui nas redes sociais o custo por clique que é fácil, É. mas muitas vezes ele não é efetivo, Não, né? não, Então exatamente. isso é uma preocupação que você tem que entender É. de quem está ali consumindo o seu produto, Uhum. como que é a jornada dele, que Exato. a jornada do Maurício é diferente da do Miguel, que é diferente de praticamente todos. A gente tem uma forma Cada um desde tem quando uma a gente forma, exatamente. acorda e vai dormir. E Exatamente. uma pesquisa que é importante saber, que isso tem a ver, é que o ser humano, quando ele levanta e ele Uhum. vai dormir, ele é impactado com mais ou menos 6 a 8 mil marcas por Uhum. dia. É isso aí. Tem hora que você tá desligado e não tá vendo a Aham. marca do seu Mas ela relógio, tá do seu batendo em você, tênis, ela tá da sua batendo. roupa. É. Aqui, onde a gente está nesse ambiente, se a gente for olhar de Aham. forma bem detalhista, né, Uhum. com bastante foco, você vai ver que tem um monte de marca. Exatamente. Acontece muito, por exemplo, quando você vai trocar seu carro. Você vê seu Aham. carro toda hora na rua. Exato. Quando você não está pensando em trocar, você nem vê. É, Tá ali no porque não é teu automático e interesse. vendo. Aham. Então imagina para hoje a gente impactar esse consumidor que está vendo N marcas, Aham. que todo mundo acredita que a rede social, por exemplo, falando um pouco mais específico da rede Isso. social, é barata, Aham. e aí todo mundo tá lá. É. Então, a hora que você está vendo lá o seu feed, olhando publicações, Aham. você vai ver ali 10, 20 marcas hoje anunciando. Exato. Então, assim, mas está impactando? Está fazendo a Então, diferença? esse é o ponto, né? Você tá achando que o clique é barato, você tá aparecendo, você tá vendo, você tá colocando, tá no Stories, tá aqui, não, tá bacana, mas não é só isso. Você tá dirigindo a comunicação para engajar, tá dirigindo a comunicação para vender, para fazer o trabalho de branding, para que você tá comunicando? E depois Exatamente. é assim, quantas pessoas você tá impactando, como tá, o algoritmo tá te respondendo, né? Porque ele vai mudando e você tem que ir ajustando. Exato. Então, não eu acho que assim. É muito superficial você falar que não, eu jogo tudo nas redes sociais, que o meu resultado é muito maior. É super relativo, ele pode ser muito maior, dependendo de como você está usando o algoritmo a seu favor. E às vezes você pode estar achando que você está impulsionando ali e não tem resultado zero, Ah, né? E se você não tem estratégia, onde eu gosto muito de aterrissar, Aham, você acaba não sendo tão eficiente. sem dúvida. Porque, por exemplo, você tem dentro da jornada de decisão, você tem Aham, o topo do funil, que a gente até acaba nem falando mais disso, porque é, as pessoas estão ali em movimento o tempo inteiro. é isso. Mas é um primeiro setup, é Aham, interessante entender aí essa jornada. sim. Porém, assim, quando você viaja, você vai para São Paulo, para o Rio de Janeiro, como que você busca um restaurante? Aham, Você vai ficar ali esperando o Instagram te mostrar ali um bar ou um restaurante que aham, você olha e fala, acho que eu vou nele. Poxa, aham, você tem hoje condição de no Google Maps ver as avaliações das pessoas. Você isso. tem muitas vezes os amigos que muitas vezes vão nessa Já cidade e viram foram. referência e te Aham, perguntam sobre esse restaurante. aham, Então, na hora que você começa a ter essa curiosidade, você vai entender que não é muito simples pegar e vou fazer uma campanha para falar, por exemplo, do jazz, que é hoje um produto bem consumido aham, no IP, que é aham, toda quinta-feira a gente tem o jazz lá, aham, e eu vou ficar batendo só no jazz. aham, Então, imagino que uma pessoa está chegando em Ribeirão e vê uma publicação, venha para o jazz do Noipê. aham, Mas quem que é o Noipê? A exatamente. pessoa não sabe onde é, não sabe Aham, quanto que ela vai gastar, não hum, sabe qual que é o público do Noipê. Então aham. ali é só uma parte da comunicação. O primeiro é um insight, né? E se o cara não gostar de jazz, você perdeu ele também. Porque Sim, você tem 7 dias da semana, né? Você exato, tem um dia que toca jazz, né? exatamente. Então Né? assim, eu falo muito assim, na decisão, vamos falar, se a gente conseguisse controlar um pouquinho mais, você tem um primeiro momento que estou a fim de curtir com minha esposa, meu esposo, minha namorada, namorado, hoje. Uhum, Por exemplo, algo como um entretenimento. aham, Legal. O que que a gente pode fazer? Aí você dá uma pulada. Isso acontece de forma muito rápida na cabeça do aham, consumidor. aham, Eu posso chamar
essa pessoa que eu quero para vir em casa assistir um Netflix. Aham. Eu falo que um concorrente hoje dos restaurantes é o Netflix, é um cinema, é Total, entretenimento. total, exatamente. Eu posso querer chamar alguém para tomar um vinho em casa Aham. e simplesmente tomar um vinho e conversar. É isso aí. Eu posso querer um bar, posso querer um restaurante. Aí você tem vários N insights para saber o que você quer. Tá bom, eu quero Aham. restaurante. Você Uhum. quer restaurante japonês? Você quer restaurante vegetariano? Você quer um restaurante que tem massa, carne? É. E aí você pula para uma outra etapa, tudo muito rápido. Aham. E aí você fala, puta, japonês. Aí você vai ter lá quais são as marcas de restaurante japonês que vem na sua cabeça. É isso aí. E o porquê. Aham. Que aí tem a ver com percepção. Aham. E na hora que você tem o consumidor falando, olha, eu vou só exemplificar no Noipê porque é um lugar que eu gosto pela qualidade. Opa, percepção de qualidade. Exato. Está alinhado com o nosso propósito? É Uhum. isso que nós queremos que o consumidor traga para a gente? De Sim. uma ressonância por parte dele dos nossos atributos dentro da nossa parte de alimentação? Puta, então estamos Tá ganhando o dentro. jogo. Aham. Agora, se não é essa percepção, e você tem que ter claramente o propósito, qual que é o propósito do bar A, do bar C, do bar D, e aí a gente entendendo aonde a gente quer chegar, então, poxa, eu quero Aham. uma comida que ela seja com bastante qualidade, Uhum. mas eu também não vou ter um preço de um restaurante que tem 3 estrelas do Michelin. Então, eu tenho que Aham. deixar isso muito claro na comunicação. Sim. Eu quero entregar uma comida com qualidade, eu quero ter uma equipe reduzida, com um processo bem desenhado, Com para que o preço. custo fique baixo. Aham. Eu tenho o ganho, porque obviamente, Sem dúvida. como empresário, você quer ter esse ganho. Tem que ter o ganho. E você quer que tenha essa percepção. Aham. Então, você começa entregando o que você idealizou, Aham. bem alinhado Aham. com o seu público interno, principalmente, o caminho que a gente vai seguir na estratégia para chegar no cliente, que a gente entendeu que faz sentido estar aqui na casa, Uhum. e depois você tem a mensuração. E aí você vai acompanhando dia após dia essa mensuração. É. Hoje as nossas casas, ela tem esse cuidado por isso, Uhum. que a Bia está na frente do nosso departamento, de sempre olhar a percepção do nosso cliente na casa. Aham. Mas a gente não olha com aquilo com uma verdade absoluta, Aham. porque você tem o seu momento também, né? Então, Sem você tem dúvida. pessoas que estão ali, poxa, desculpa, vamos comemorar hoje um prêmio. Então Uhum. você já vai eufórico, você já vai feliz, você chega no Exatamente. ambiente, o É. pessoal te atende com um sorriso no rosto, te trata pelo Você já nome. tá mais aberto para receber essa essa Exato. mensagem, E né? aí, aquela noite ficou maravilhosa. Tem outro momento que de repente você tá saindo uma primeira vez porque você separou da sua esposa, do seu Aham. esposo, Aham. não tá num momento muito bom, você vai com um amigo, uma amiga para algum local para estar conversando, de repente naquele dia você já tá mais fragilizado, a comida não veio exatamente como ela Pronto. deveria, mas não é Já dispara o gatilho negativo enorme, mas a casa exatamente. é a mesma, né? Exato. Então É. é como na Disney, a gente fala que ninguém vai pra Disney triste. Vai Exato. pra estar num sonho. É isso E mesmo. aí você chega lá, você fica na euforia e tudo tá muito bom. Só Exatamente. que se a gente for olhar, tudo tá muito, mas tá muito bom mesmo. Às vezes Exato. nem tá tanto, mas você Mas se empolga. Eu Exatamente. tenho uma passagem de uma viagem com um amigo meu, Daniel Guerra, um grande amigo, que uma vez a gente estava numa vinícola, ele falou assim, Miguel, não compre esse vinho aqui. Uhum. Porque aqui a gente tá feliz, tá comemorando, tá se divertindo, tá em viagem, tá Qualquer dando vinho vai ser risada. bom. Todo vinho vai ser bom. É. Só quando você chegar em casa, naquele dia que você for beber, pode não ser tão bom quanto que você achou que foi daquele dia. Então, Exatamente. toma um cuidado para você avaliar, porque isso faz muita diferença. Total. E essa É o parte da impulso da experiência. compra. Você Exatamente. chegar num lugar, ser bem tratado, com um Aham. sorriso. E aí a gente tem toda essa mensuração. É. Mas tem alguns pontos que é mais crítico, né? Então, Aham. na hora que a gente avalia, principalmente no IP, Uhum. todo final de conta, você tem a oportunidade de nos ajudar a avaliar Sim. a nossa entrega. Aham. Então, não adianta você falar assim, comida de 0 a 5, quanto foi? É. 5, 4, 3, foi É. 3. Você Aham. deu a nota 3. Só que aí você tem que ter uma trilha para entender o que é essa Exato. nota 3. Aham. É tempero, é o tempo que a comida demorou para chegar na sua Uhum. mesa, é a Aham. apresentação, é o Exato. preço dessa comida que está condizente ou não com o valor percebido. Sim. Então você tem todas essas sutilezas que você tem que entender. É. E aí você tem que ter equipe, tecnologia para Sem poder dúvida. tá A leitura mais tá profunda, né? sempre avaliando isso, né? É uma leitura mais profunda, né? E aí, só complementando, então assim, na hora que você levanta, você está num momento, e aí cada um é um, né? De estar buscando informação num site de notícia, Sim. pode estar buscando notícia num TikTok, numa rede social, você pode estar Exato. buscando notícia num site, num Aham. jornal impresso. Então você tem vários motivos. Eu É. lembro É. de uma passagem de entendimento
que a gente, ao questionar o nosso cliente, porque a gente não estava tendo engajamento num determinado perfil de um segmento que a gente atuava, e aí eu fiz uma pesquisa em designer com algumas pessoas que eu entendia que faria sentido estar ali naquele perfil e não estavam. Então, o Maurício eu identifiquei que ele era para estar aqui, ele não está. Ao perguntar, Maurício, você seguiria essa página, né? Pergunta fechada, porque eu comecei com ela fechada mesmo para entender alguns pontos, né? Então você tem a pergunta fechada e a aberta que traz muito mais insights. O que faria você seguir essa página? Aí quando você escuta nada, eu não tenho interesse. Eu lembro que uma época, uns 10 anos atrás, quando deu esse boom de rede social, todo mundo queria ter rede social. Porque o seu concorrente, seu vizinho tinha. Então, você tinha lá um lápis, eu quero uma rede social de lápis. Você tinha uma venda de caneta, eu quero uma rede social de caneta. Você era de tênis, empurrado de a tudo, usar, tudo. né? Mas nem tudo tem que ter rede social. Não, exato. E se você não tiver um perfil, tá tudo bem. Você pode usar a rede social como uma mídia em cima do consumo, em cima das marcas, em cima de alguns conteúdos que você consome, tá com o seu produto sendo anunciado lá. Então, o que a gente entendeu que diminui a quantidade de investimento no conteúdo da página, faça alguns conteúdos estratégicos e impulsiona para chegar na pessoa certa pela rede social. E aí para tá ler tudo aquele bem. assunto, para comunicar aquele assunto que você quer levar. Exato, entendeu? Então, isso é uma grande mudança e ter essa conscientização, né? Então, a gente entender quem que é o nosso público e como ele busca informação, como ele busca conhecimento e sendo o mais verdadeiro possível. Então, se você tem um produto que você é reconhecido com valor, você tem que estar monitorando para ver se você continua ali entregando valor. E vai em cima, que eu falo muito, né? A própria Alta, a gente teve uma área de inovação, a gente teve uma área de e-commerce. Por quê? Ao escutar nossos clientes, para onde você está indo nos próximos anos? Estou indo para lá. Como que eu posso ir com você? E aí eu tive muita oportunidade pela Alta de escutar esse cliente e estruturar nosso serviço para atendê-lo, desde que tivesse alinhado com os nossos propósitos, nossos valores e entender que faria sentido. Então a gente foi tendo braços e mais braços. A gente teve um braço muito importante de eventos, a gente teve um braço muito importante do digital. Depois a gente entendeu que não adiantava ter digital e sim uma preocupação na essência do problema do cliente e entendesse que dali faria mais sentido eventos do que o trabalho no digital e no offline. Exatamente. Então você tem que pesquisar, você tem que entender. A loucura que faz com que o dia a dia a gente seja cobrado por resultado impede e deixa as pessoas muito míope para querer fazer o básico do básico, entregar as coisas mais simples do mundo. Que aí é onde eu fui me questionando e falando, poxa, e agora? Eu vou estar sendo o cara que toda Maurício, faz esse caminho, Maurício. Aí, puta, virei um tiozão que quero ensinar as pessoas que estão entrando no mercado. Eu falei, quer saber? Eu vou mostrar então pelos meus caminhos de como eu acho que deveria ser. Vou fazer os meus caminhos. Entendeu? E aí, por isso, o meu questionamento da entrega de serviço para terceiro. Mas o que você falou do digital é o que todo mundo acaba se cobrando, né? É a história da grama do vizinho, né? Pô, lá tem. E às vezes não é aquilo ali, né? Eu vou te dar um dado assim que eu fiquei assim um pouco impressionado. A gente está em Casa Cor, né? Tá gravando aqui num dos eventos em Casa Cor. E quando a gente faz o levantamento para sair no anuário, para divulgar, e eu fiz uma pesquisa com um grupo de profissionais que vieram de um núcleo de decoração aqui outro dia. A quantidade de profissionais que não tem mais site. Mas eu perguntei, mas por que você não tem um site? Não, porque tem só o Instagram. Eu falei, mas o Instagram é um perfil de comunicação, como o TikTok é outro, como o Facebook é outro, como o LinkedIn é outro, e o site é outro, né? Então, você deve ter aqui, hoje, em Casa Cor, pelo menos 35% dos profissionais não tem site. E eu perguntei, mas como você conta a história do seu DNA? Por foto, né? Não tem como, pelo Stories, não tem como você fazer isso, né? No projeto, você acha que ele adivinha, né? O vídeo, não tem como. Então, eu acho que essa avalanche que teve de conteúdo no digital, de uma forma muito rápida, né? Agora eu acho que o negócio começa a acomodar. A gente está 3 anos depois daquela história toda, porque era o único canal que tinha para pedir qualquer coisa e comprar qualquer coisa. E a gente começa a entender melhor. Agora, entra aí toda essa parte da geração digital, né? E que não passou pelo analógico lá, mas a conversa é muito maior, né? Não tem exclusão, né? Eu acho que você falou em determinado momento, tudo é válido, né? É o que eu falo para quem é o meu público. Pode ser o evento, Você poderia fazer tudo, pode fazer tudo, mas é que aí vai ficando caro. E aí você vai ter que olhar o que vai fazer mais sentido, que vai te entregar mais valor. E muitas vezes, infelizmente, não dá para racionalizar e falar que aquilo é 100% de verdade, que converteu. Não tem, Eu fiz um anúncio de jazz no IP.
olhei no dia que teve o jazz, aumentou ou diminuiu. Não dá para você chegar e também Não. criar a ilusão que por onde você veio? Ah, eu vim no Instagram, vim no Instagram. Muitas vezes a gente, com a própria Santa Emília que a gente atendeu por muito tempo, Aham. as pessoas respondiam que por que você está aqui na concessionária? Ah, eu estava passando aqui na frente. Então você tinha lá 80% PDV. Aham. Ou a gente anunciava numa emissora, Aham. a pessoa falava que via na outra, Aham. porque na Na cabeça cabeça dele é dela aquele ouve mais. era outro canal Aham. que estava na cabeça dela mais florido e Aham. ela falava aquele lá e não era. É isso aí. Então eu falo, não é 100% da verdade. Nada. E é uma soma de tudo. Aham. Então você tem que ter o momento certo para falar com a pessoa e não dá para saber exatamente, porque quando você começa a fazer um super filtro, Aham. você começa a se perder. Então você É. fala, vou fazer uma divulgação da Casa Cor só para arquiteto, por Aham. exemplo, Aham. de Ribeirão Preto com perfil A. Tô dando um exemplo bem Sim, sem fictício. dúvida. Aham. Poxa, tem gente que gosta de arquitetura e que não é arquiteto. Exato. Tem gente que gosta de arquitetura e não vai ter condição hoje de consumir os produtos da Casa Cor, mas é uma pessoa que Ele amanhã quer ver, pode ser. quer se inspirar. Aí você fala, poxa, eu quero esse, não quero. Aham. Não, primeiro momento da verba eu preciso esse, depois aquele. Então, Aham. você poderia estar em vários momentos, com vários conteúdos, né? Sim. Então, por exemplo, um conteúdo mais específico. Venha Aham. para Casa Cor que a entrada custa X reais. Aham. Se esse é o objetivo final. Aham. Porém, quem que é Casa Cor? A gente não pode criar na nossa cabeça a ilusão que todo mundo conhece a Casa Não, Cor. ao Se você for contrário. perguntar 100% para Ribeirão, muita gente nem imagina Não, o a que seja maioria não Casa Cor. sabe. Então, É, aí você fala, poxa, eu tenho que explicar o que é Casa exato, Cor, exato, qual que é o propósito da Casa Cor, por que ela existe. Você exato. pode vir aqui para consumir bons restaurantes e bares, você Isso. pode vir aqui para entretenimento, você Sim, pode vir aqui realmente para conhecer grandes, novos profissionais. Então, assim, é complexo. sim, E isso custa. Então você exato. tem que ter alguém do seu lado para ver toda essa estratégia e entender essa estratégia, É né? isso aí. Então, isso é algo que, de novo, me fascina porque está sempre em evolução. Sim, Não sendo arrogante, eu sempre acreditei que na alta eu não olhava os meus concorrentes como agência, até porque eu sempre fui de olhar o mercado e querer que todos evoluíssem. aham, Sempre. Por quê? Se você tem uma referência em Ribeirão com grandes agências, muitas empresas vão vir para cá. sem Uma hora vai dúvida, estar comigo, uma hora vai estar sem na sua agência, dúvida. na agência do outro, como uma O mercado referência, inteiro cresce. como gastronomia. É isso Eu mesmo. sempre acreditei na fomentação da categoria. Aham, Algumas vezes você cai do cavalo, você tem algumas decepções, mas eu sempre procurei ajudar e é a isso aí. construir isso, porque Aham, para mim é bom. Você tem um profissional que está trabalhando na minha agência, às vezes ele não está feliz, ele vai para um outro, ele vai estar preparado para estar numa outra agência e assim também acontecer de um outro profissional vir para a agência. Então, exato. pô, você tem profissionais reconhecidos que estão sendo valorizado em Ribeirão, vai vir mais gente para Ribeirão, bons profissionais, o mercado fica aquecido e todo Sem mundo dúvida, ganha. sem dúvida. Mas o que que eu E fazia cria na um questão. movimento para que o mercado inteiro Exato. cresça, né? O que que eu fazia na questão de olhar o concorrente? Ah, o que que aquela agência está fazendo? Eu vou fazer também, aquela outra, eu vou fazer também. Não. Eu me preocupava com o meu cliente. Então eu Sim. perguntava para o meu cliente onde ele estava indo e como eu poderia ir com ele. Aham, Tanto que os nossos clientes alta são clientes acima de 10, 12 anos. entendi. Então a gente dá a oportunidade de ouvir onde eu Ah, posso melhorar, uhum, onde eu estou indo bem. No próprio IMA, a gente aprendeu muito de ciclo de aprendizagem sim. contínua. Não estou nem falando de Six Sigma, da Aham, Toyota, nem nada disso. é, Coisa simples. é. Onde eu estou bem, Uhum, onde eu preciso melhorar e uhum, onde eu não posso mais errar. uhum, Você já tem uma boa conversa. exato. Outra, para onde você está indo? Uhum, Como eu posso estar indo junto com você? Buscando conhecimento e buscando parceiros e aonde eu não conseguiria atender, mas eu aham, poderia orquestrar. aham, Então, para mim, isso é muito simples, é sim. básico. É. Só que a gente, às vezes, acaba se perdendo no caminho ou por N motivos e aí Porque o vai ficando negócio te leva a difícil, isso, né? É entendeu? o dia a dia, às vezes te Ah, engole. Então é. se você está no operacional, É, realmente é eu falo que, complicado. eu Você falo tem que que é ter um hora, tempo. é hora de cortar e hora de amolar a faca, né? Tem que Exato, saber os dois, né? exato. E aí, entrando aqui onde você está hoje, né? Também a gente continua falando com o consumidor, mas é um outro momento totalmente, né? Um contato, uma experiência de cliente completamente diferente, que é a aviação, né? Essa transformação, você teve que pegar tudo que você aprendeu lá atrás e falar, bom, vou reaprender tudo outra vez, porque a história é outra, né? Conta pra gente, como que Porque, é a por exemplo, num Boipaz hoje? segmento como esse agora, né? Vamos esquecer a agência, mas Isso. da gastronomia. Então você já entra num momento de na parte de gastronomia, que você está ali num momento diferente de quando você vai para o aeroporto. Aham. Quando você vai para o aeroporto, você está preocupado se sua mala vai ser extraviada, se vai cancelar voo, se vai atrasar Você voo, vai se vai chegar a chegar no tempo. momento certo. Então, assim, imagina tudo aquilo que a gente falou da Disney, só que é Aham. o contrário. Aham. Então,
garantir que o meu serviço seja bom é o básico, assim, é o isso que a aí. pessoa está esperando. Qualquer coisa que saia fora disso Aham. já ganha uma proporção gigantesca. Isso Então, assim, nosso segmento ele é muito pautado na segurança. Aham. Então, muitas vezes é importante que as pessoas entendam, e eu já passei por isso porque eu sou consumidor, eu gosto de Aham. viajar bastante, Aham. que naquele primeiro momento que você fica chateado pelo voo atrasado ou cancelado, as pessoas têm que dar uma equilibrada, não justificar, que Aham. provavelmente pode ser por uma questão que é de segurança. Aham. Então é melhor que aquele avião não saia do que ele saia e não vai te proporcionar tanta segurança como É, a gente gostaria que ele saísse. sem dúvida. Graças a Deus, a Passaredo hoje é uma das companhias aéreas brasileiras, né? Porque Uhum. a TAM foi vendida para a LAN, que virou Lanchile, Latam, é isso. e agora a gente tem aí a Azul, a Gol e a Latam no mercado. A Voipaz é a companhia mais antiga no mercado, tem Aham. 28 anos, que graças a Deus nunca teve um Uhum. acidente aéreo. Aham. Por mais que exista brincadeira com o nome, enfim, É. eu nem vou entrar nesse questionamento, Aham. nunca houve um acidente aéreo. Aham. Nunca houve. Uhum. Então, a segurança do nosso cliente e nossa vem em primeiro lugar. Sem dúvida. E muitas vezes as pessoas não entendem É. que é esse desafio, e às vezes nem deveria até procurar saber. Ela quer comprar uma passagem, chegar no Embarcar destino e chegar dela lá e pronto. no destino, E o desafio de uma companhia regional, ela é grande. Aham. Eu já tive contato com amigos Aham. que, pela proximidade, Miguel, o voo aqui está atrasado, Miguel, o É. voo aqui está atrasado. Quando a gente teve que tirar um voo de Uhum. determinada cidade, e até porque ele estava atrasado, que a gente quis melhorar a nossa Aham. operação de Ribeirão, Aham. eu senti uma grande chateação. Ou seja, Aham. era melhor ele ter saído atrasado, que É. não é o que a gente gostaria, mas o Aham. melhor, Mas do que mas cancelado. ele ia chegar, é. Porque Aham. um aeroporto, uma companhia aérea numa cidade ajuda demais o desenvolvimento da Sem cidade. dúvida. Mas Opa. muito. É. Então, assim, é importante para nossa cidade ter uma companhia aérea. Sim. A gente pode melhorar com certeza, e a gente vai melhorar e estamos melhorando de dentro para fora. Aham. Aí, em termos de comunicação, não é o momento de eu ficar divulgando Uhum. trechos, rotas, Uhum. nossa parceria com a Latam, nossa parceria com a CVC, que agora a partir Aham. de novembro a gente começa a fazer mais 10 novos destinos. Aham. Então, assim, estamos em franco crescimento, Uhum. um planejamento muito claro para os próximos 10 anos, É. mas, de novo, não vai ser de uma hora para outra. Então, a gente Aham. fala, dê um voto de confiança. A gente tem Aham. pontos de melhoria. A gente tem melhoria na comunicação, melhoria no nosso app, Aham. melhoria no nosso site. A empresa passou por uma recuperação judicial há alguns anos atrás, saiu da recuperação judicial, começou a querer decolar, veio É. pandemia, Aham. são 103 dias com o avião no solo. Exato. Isso é custoso. Uma Exatamente. manutenção do avião é muito caro. Sim. Muita gente pode criar alguma segurança na cabeça de voos cancelados, recuperação judicial, mas a gente é auditado Aham. por várias empresas. A ANAC é uma que está o tempo inteiro avaliando a segurança dos voos do Brasil Sim. como um todo, de companhias aéreas, e a gente tem o básico do básico, que é a segurança do nosso voo. Se por acaso um embelezamento de uma aeronave não tiver de acordo com como a gente gostaria que ele tivesse, Aham. ela é, entre aspas, menos preocupante do que a segurança do voo, que sempre vai estar em dia. Exato. Avião não sai inseguro, não tem Aham. porquê. Aham. Então, de novo, cancelamento de voo, atraso de voo, para a gente é uma coisa que a gente não tem interesse nenhum que aconteça. Sem dúvida. Porque sobrecarrega a nossa equipe do SAC, Aham. existe reembolso, existe uma portaria da ANAC que olha todos esses Aham. movimentos de contingência. Todo mundo está ali para prospectar, para Aham. que a gente seja referência. Esse é o grande Sim. desafio que me motiva. Aham. Ser uma referência em uma companhia aérea regional. Aham. Então, esse é um ponto. Esse ponto ela vai acontecer de dentro para fora, com melhoria Aham. dos nossos processos. A gente já criou um comitê de experiência de clientes dentro da Voipaz, Uhum. onde ela está entre a diretoria e o CEO, olhando como a gente pode melhorar todos os processos, Perfeito. processos de contingências, processos de reembolso, processos de... Até hoje, inclusive com a Carol aqui fazendo propaganda dela, hoje a É. gente está fazendo e desenvolvemos um aroma específico para a nossa aeronave. Que Então, legal. assim, Uhum. já é uma melhoria da Claro que é. hospitalidade, Aham. enfim. Não que, obviamente, aquela história de percepção de valor, Sim. um avião saindo no horário, ele Aham. é muito mais valorizado Sem do que uma dúvida. aeronave que está com É a entrega aroma. prometida, né? Vou Exato. chegar lá naquele horário, vou sair, vou chegar no destino naquele horário. Pronto. Exatamente. É. Então, assim, estamos agora anunciando desde semana passada, hoje a gente está aqui no dia 16 de outubro, Aham. anunciamos semana passada que nós estamos dentro da Dabi Aham. Business Park, onde a gente está com o name na Aham. área
na arquibancada que tinha lá para vários eventos. Sei. E agora a gente está com o name nessa área, Uhum. onde a gente vai ter oportunidade para levar palestras, Legal. para a gente levar pessoas de dentro da companhia com uma bagagem incrível de processo, de conhecimento, de inovação, Aham. para ajudar na comunidade. Aham. Fomos acolhidos pela comunidade, Uhum. aonde a gente vai levar dores internas nossas que a gente quer divulgar para o mercado para poder fazer com que elas aconteçam de uma forma mais fácil, que Aham. dentro da metodologia e da forma que a gente vai atuar é inovação aberta, Open Aham. Innovation. Então, Aham. eu tenho uma dor que é melhoria da usabilidade do app, por exemplo. Aham. Eu vou buscar parceiros no mercado que vão poder ajudar a gente, porque ele está inserido no dia a dia dele, é Sim, melhorar sim. a experiência do usuário num app. Isso. Por que não contratá-los? Por que Aham. não nos aproximar dessas soluções? Então, já é um movimento mostrando de forma verdadeira, que eu comecei a falar aqui na nossa Aham. conversa, que as Aham. empresas elas não são esperadas que elas sejam 100% perfeitas, mas verdadeiras. Então, Aham. um passo verdadeiro que nós estamos dando é estar dentro da Adabi, buscando parceiros para ajudar a gente a melhorar nossos processos, a criação desse comitê, a chegada de um Miguel, de novos profissionais lá dentro, que hoje, assim, de novo, não estou querendo me valorizar, mas eu desejo estar lá. Não é Aham. por necessidade, eu desejo porque eu estou acreditando, estou com muita vontade de estar nesse momento Aham. novo, que é desafiador, É isso sim, aí. é muito desafiador, mas muito empolgado com essa oportunidade que eu Bacana. tive e estou tendo lá. E aí, pra gente finalizar, vamos falar um pouquinho da nossa parceria de Casa Cor, que foi super bacana desde o início. Já é o segundo ano, né, com a Voipaz aqui dentro, ano passado também. Como que foi a percepção de vocês? A gente trouxe o Lito esse ano, vocês trouxeram o Lito pra gente. E como é que foi a percepção de vocês esse ano aqui? Ó, foi muito legal essa parceria de novo, né? O ano passado eu soube que foi uma parceria bem legal, Aham. mas eu não estava na companhia, Aham. não posso com muita propriedade falar, mas desse ano foi um ano bem legal pra gente, Aham. porque a gente tá dentro dessas estratégias de estar aqui com vocês, Aham. de estar lá na Dabi, dar oportunidade para que nós falamos diretamente com o consumidor Isso final, mesmo. ele nos questione, a gente tem Aham. uma conversa aberta, Aham. verdadeira, do momento nosso, da onde a gente quer chegar, trazendo pessoas que hoje já estão fazendo parte do nosso comitê, não de experiência, mas como cliente, para ajudar a gente a melhorar nossos processos. Aham. E a vinda do Lito aqui foi muito legal. O Lito é Aham. uma referência, um grande influenciador. Aham. O dia do Lito aqui foi bem legal para a gente Uhum. teve a oportunidade do nosso presidente Felício falar com a Sim. comunidade. Depois o Lito, que trouxe para a gente a desmistificação de voar num ATR, Aham. que as pessoas olham o nosso avião acreditando, ele é hélice. Não, ele é turbo hélice. Aham. A hélice, ela está exposta, Uhum. né, para o lado de fora. Exato. Ela não está dentro da turbina, mas é uma turbina. Aham. Então, assim, a segurança de uma plataforma como a ATR, Uhum. ela é muito grande. Ele foi projetado para descer em vários terrenos, assim, Aham. de tanto um asfalto, por isso que a asa dele é acima, não é Mais embaixo alta. do avião. Então, ele Aham. explicou para a gente bastante Exato. esses detalhes e para a Aham. gente foi bem legal. Depois ele teve a oportunidade de, no dia seguinte, por conta da Casa Cor, de ir até o nosso hangar, Aham. conhecer nossa área de manutenção, conversar com algumas pessoas dentro, uma pessoa fantástica que Aham. eu não o consumia como conteúdo, agora Aham. passei a seguir e gosto bastante, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo por conta agora do novo momento, onde eu estou Aham. fazendo uma imersão dentro do segmento agora aéreo, né? Então, Aham. assim, foi bem legal. Esse período todo agora a gente já está chegando no finalmente da Casa Cor, foi legal para nossa marca. Espero que o ano que vem a gente possa estar junto de novo, que para a gente é bem legal. A aproximação do nosso público de Ribeirão Preto Sim. e tendo a oportunidade de ter esses diálogos abertos, porque nós queremos melhorar e de forma que a gente entenda que é franca, com carinho, Aham. a gente pode se ajudar a melhorar. De Sem novo, dúvida. o consumidor ele quer voar bem, de forma prazerosa, segura. E nós queremos oferecer isso. É uma questão de ajuste e de oportunidade para que a gente deixe isso claro na nossa operação. É isso aí. Então a gente já começou, terminando aqui, já começa a conversar. Exatamente. Mas é um prazer ter a Voipaz com a gente, uma marca super bacana. É um fit de marca muito grande com a Casa Cor, sem dúvida nenhuma, é o mesmo público. E a gente está aqui, é o que você falou em determinado momento, como a gente pensa aqui como Casa Cor também. Se a gente consegue melhorar o mercado para todos os sentidos, a cidade cresce e o negócio fica melhor para todo mundo. Com certeza. Legal. Miguel, super obrigado por esse papo aqui. A gente fez um podcast super bacana, era isso que eu estava imaginando levar, assim,
a gente falar um pouco mais de comunicação, mas não só pontual, digital, é falar de pensamento estratégico, pensamento de gestão de marketing, experiência do consumidor, né? Como que a gente transacionou esse momento pandemia, como que a gente está hoje, para onde a gente vai. Acho que você trouxe várias histórias bem legais, já fica o convite para a gente fazer a parte 2, acho que tem mais história para contar aí. Ah, bacana, eu que agradeço a oportunidade, muito feliz de ter compartilhado esse conteúdo com vocês, com você principalmente. Conta sempre comigo, com certeza eu volto, que hoje eu dei uma segurada para não falar muito, porque senão aqui vai Foi até amanhã. sinalizando que era a parte 3 ali. Exatamente, já vamos pensar na 3 Pensando na já. 3, a 2 já está marcada. Exato. Valeu, Obrigado, Miguel. viu? Super abraço. A gente fica aqui em mais um episódio do Sala 2. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube. E até o próximo episódio. Até mais.